Salve, salve, salve! Estamos aqui de volta com o nosso quadro Comentando a Festa. Ontem a gente mostrou, né? Aliás, ontem a gente não apresentou esse quadro. No sábado a gente mostrou muitos assuntos polêmicos, né? Que a gente até gostou. Quando causa polêmica, né? Tem um lado positivo, né? Tem pessoas que falam blá 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 só para tentar perturbar, né? Tentar tirar o quadro do ar, mas não conseguirão, porque é um quadro democrático, é um quadro do YouTube, né? Tem o respaldo lá dentro do YouTube e não vai, né, ser qualquer Zé Ninguém que vai mexer no nosso quadro. Mas nós vamos, né, hoje trazer um assunto também polêmico, né? Um ex-aluno meu de 9º ano, né? Vou contar a história bem direitinho, logicamente sem dizer o nome, sem mencionar o nome. Aliás, os nomes, porque tem pessoas envolvidas, né? E é um caso de preconceito. E o preconceito é uma coisa boba, o brinco, né? Segundo ele e segundo as meninas que nos ajudam, a famosa turminha da Larissa, né? Ele foi vítima de algum preconceito no dia que aconteceu aquele show, né, daquela moça católica lá no Parque do Povo. Agora eu explico. Segundo ele, né, segundo as meninas também, esse preconceito, né, esse maltrato, né, os maus tratos que o rapaz recebeu, não partiu nem pela equipe do show, é bom que isso fique bem claro, né, não foi ninguém da equipe, né, lá da moça, né, que fez o show, que eu inclusive amei, né, foi um dos momentos mais bonitos da festa até agora, né. Não foi ninguém, segundo ele, né, não foi ninguém, eu conversei com ele pessoalmente, as meninas vieram me contar, eu disse, não, eu quero falar com ele pessoalmente. E segundo ele afirma categoricamente que não foi ninguém da equipe do show, também não foi ninguém da organização do Parque do Povo, senão eu iria direto ao prefeito, é meu amigo desde a infância, né? E tenho certeza que jamais, oh meu Deus, nem alguém dele faria esse tipo de coisa, né? Uma coisa tão chula, que é um preconceito por causa de um brinco, né? Aí eu uso faz 45 anos que eu uso o meu, a minha orelha nunca sofreu nenhum dano por causa disso, mas já sofri preconceito, mas isso é normal, né? Normal não. Isso é comum, não é normal, né? É comum, em todo canto tem, né? É uma coisa que as pessoas ainda não digeriram direito, né? Não digeriram os direitos humanos, né? E precisa aprender a digerir e tolerar, né? Você não quer que as pessoas tolerem o seu jeito de ser? Então tem que aprender a tolerar o jeito de ser, por mais diferente que seja dos outros, né? Estamos em pleno festejo de Santana e eu acho que o que é, né, pregado aqui na nossa matriz, né, nas homilias, né, nas palestras, é justamente coisas que a gente, né, vai, né, trazer aqui e versa dentro dos direitos, né, versa sobre os direitos do cidadão. Bom, mas segundo, né, depois da gente entender que não foi ninguém do show, da equipe do show da moça católica que se apresentou lá no Parque do Povo de 16, e também não foi ninguém da organização do Parque do Povo, mas segundo ele foi uma das pessoas que vendem, né, aqueles vendedores, né, que somente no período da festa, né, às vezes ficam lá nas barracas, algum trailer, né, numa banca qualquer, né, certo? Enfim, né. Perguntei o nome, pedi que ele revelasse para mim. Ele sacramentou a coisa de um jeito que mesmo a tia e a mãe dele presentes, né, junto comigo, nós não conseguimos que ele dissesse o nome. Ele disse que tem medo, porque já foi vítima, perdão, né? Já foi vítima de outros preconceitos e de outros ataques por pessoas desse tipo aí e gente, né, da sociedade, digamos assim, né? Pois, sabe o que a gente fez em troca, né? Em vez de a gente ficar se desesperando, subindo pelas paredes, arrancando os cabelos, a gente mandou a turminha da Larissa para as ruas, e isso mesmo. E nós fizemos um aconselhamento antes de elas saírem, né, para fazer as entrevistas, que elas fossem diretamente, né, às pessoas de seitas diferentes. Como assim, professor? Elas iam, né, elas iam entrevistar, por exemplo, evangélicos, católicos, espíritas, né?
E eu até mencionei o nome de algumas, né? E isso não é crime nenhum. E teve uma determinada agremiação, né? Que eu não vou, né, logicamente dizer o nome por ética, né? Deveria dizer, mas não vou dizer. Que as meninas foram maltratadas e quiseram, né, barrar a entrevista delas. Elas voltaram lá em casa e eu fui com elas, né? Quando eu cheguei lá, o negócio já mudou de figura, né? Não receberam bem as meninas, mas quando viram o Zay Batista, né? Talvez já conheça. A minha mãe dizia, né? Que a formiga sabe a folha que rói. Quando eu cheguei lá, já me trataram de forma diferente. Aí eu expliquei que estamos num país democrático, a liberdade de expressão, né? Lembrei um monte de coisa, um monte de valores e direitos. E nós temos, inclusive, de fazer uma entrevista, uma enquete, né? Para ver o que é que o público fala a respeito, né? E elas perguntaram, as meninas, né? Eu mesmo, a minha pessoa não entrevistou ninguém. O Zay não entrevistou ninguém. Quem entrevistou foram as minhas meninas. E algumas pessoas, né, disseram que já sofreram preconceitos, né, por parte dessas pessoas, e nós levamos o conhecimento delas, né? Que alguém tinha dito, muitas, inclusive alguns jovens, né, tinham dito que pessoas de seitas diversas, né, já tinham tratado mal os rapazes que chegam lá dentro das igrejas deles, né, das igrejas em geral, né, usando um brinco, né. Isso é absurdo. Isso é o maior, é o absurdo dos absurdos, né. Aí eu, né, orientei a Larissa, né, que é a chefe, digamos assim, né, da galerinha que está fazendo essas entrevistas, né? E elas têm feito o serviço bem feito, né? Eu orientei para que elas perguntassem, né? Que tipo de religiosas, né? Ou de religiosos são vocês que têm preconceito com o brinco? Se os antigos, né? O tempo da Grécia, até antes de Jesus, os romanos, né? Todos já usavam, perdão, quase que não sai. Todos já usavam brincos, né? Os reis magos, né? Os que visitaram Jesus, né? Todos eles com brincos, né? Os cobradores de impostos, os senhores do templo, né? Os pastores, os simples pastores dos campos, né? Que ficavam pastoreando suas ovelhinhas, né? Todos com aqueles brinquinhos tão tradicionais dos arábicos, né? Da época das Arábias, né? Dos tempos, né? Do mundo antigo, né? Os religiosos todos usavam brincos. E por que que justamente agora, em pleno 2025, vai se querer barrar, né, a entrada de um garoto, né, ou preconceituar, né, o simples fato de um garoto, né, 19, acho que não tem 19 ainda não, tá? A Larissa não quer se pronunciar porque morre de medo. Tá certa ela, né? Ela já conhece Santana e eu também. Mas ele deve ter uns 18, 19, né? Foi aluno meu, acho que em 2021, no 9º ano, né? Acho que foi em 2021, né? 2021, né? E ele, né? Ser assim, né? Assim, escabrosamente, né? Vítima de um preconceito tão chulo, tão bobo por usar um brinco. Pois está aqui o meu, ó. Vejam que lindo. Isso é um artigo decorativo, não tem nada a ver com você é do sexo A ou do sexo B porque usa um brinco, não, né? Se assim o fosse, as pessoas antigas, lá antes de Jesus até, não usavam este tão bonito adorno decorativo que são os brincos, né? Pensem nisso. O nosso Comentando a Festa volta a qualquer momento.